Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus? Você está sentindo falta de alguém? Se tiver, você vai orar por essa pessoa que ainda não chegou na casa do Abba Pai. Nós somos família e este corpo, ele é um corpo completo, e quando falta um membro, a gente sente falta, não é verdade? Estamos felizes, pois grandes coisas tem feito o Senhor por nós, não é? Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido e nos livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E a Bíblia, ela fala: quem poderá nos afastar do amor do Senhor? Ou que poderá nos afastar? Então, biblicamente, nada poderá. Ninguém poderá, né? Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, é por isso que nós estamos aqui, para oferecermos este culto racional ao Senhor, não é? E é sublime, é salutar, quando nós, como filhos de Deus, nós entendemos isso e deixamos o aconchego dos nossos lares, não é? Como foi dito, às vezes até o ar-condicionado do nosso lar, para estarmos aqui, para oferecer a Ele um culto racional, não é? Isso é muito sublime, é por isso que Deus está alegre com você. E nós aprendemos que o domingo é do Senhor, então é por isso que nada pode impedir que nós estejamos aqui no domingo que é chamado o domingo do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Estou feliz com a sua presença, o Espírito Santo muito mais, e se nós estamos aqui é porque nós fomos obedientes ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo que nos convence a estarmos na casa dele, e por certo, ele nos convenceu a estar aqui na noite deste dia, para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizê-lo, não é? Então, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos. O livro que nós vamos estar falando nesta noite é chamado Profeta Menor, não é? Então, Sofonias é chamado Profeta Menor, e a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração está neste livro, a partir da parte A do versículo 1 do capítulo 1 a seguir, não é? Para o nosso conhecimento, esse livro foi escrito 630 anos antes de Cristo, não é? Então é interessante, todas as vezes que você for estudar a palavra de Deus, você estudar um pouco sobre a história, quem foi Sofonias, por que ele foi chamado de profeta menor. Então a Bíblia nos orienta a nós crescermos na graça, mas também no conhecimento, não é verdade? Então a palavra de Deus, eu vou dar um título para essa mensagem: o juízo de Deus, não é? Aí nós podemos falar o juízo de Deus sobre Judá, o juízo de Deus sobre Jerusalém, o juízo de Deus sobre o Brasil, o juízo de Deus sobre as nações, o juízo de Deus sobre nós no século 21, o qual estamos vivendo. O certo é que Deus sempre traz juízo. E a palavra de Deus diz assim, no capítulo 1, versículo 1: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi. Vou me ater na parte A deste versículo. E o versículo 2: destruirei por completo todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Versículo 3: destruirei os homens e os animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e cortarei os ímpios, e eliminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor.
Versículo 4: estenderei a minha mão sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o que restou de Baal, e o nome dos ministros idólatras com os seus sacerdotes. Versículo 5: e os que sobre os terraços se prostram ao exército do céu, e aos que se prostram jurando ao Senhor e jurando por Milcom. Versículo 6 e último versículo desta mensagem: e aos que se separam de andar e seguir o Senhor, e aos que não procuram o Senhor, nem perguntam pelo Senhor. Amada igreja, noiva do Cordeiro, todos nós somos sabedores que o Deus que nós servimos é um Deus de amor. Todos nós somos sabedores que Ele também é o Deus de justiça. Nós sabemos que é um Deus que abre porta onde não tem porta, mas é um Deus que fecha porta e ninguém abre. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus de amanhã. É por isso que a Bíblia o chama de Alfa e Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Então Ele é dono de todas as coisas. E estávamos aqui ontem, e eu estava dizendo para minha irmã que veio nos visitar. No final da vigília, ela chegou e nós fomos orar, e eu dizendo para ela, né, nos conflitos que ela estava vivendo, e ela disse que viria aqui para conversar com a gente, orar, e Deus foi nos dando a palavra. Nós lemos o livro de Salmos, onde fala que o amor do Senhor dura para todo sempre. Então nesse salmo nós falamos do amor. O amor de Deus, ele é infinito, todos nós sabemos. E até porque a Bíblia diz que se não fora o amor de Deus para conosco, o inimigo de nossas almas já teria nos tragado vivo. Mas em uma outra oportunidade eu disse para ela: pois é, Nádia, mas veja bem, esse Deus, Ele é isso tudo, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Há uma necessidade de aproximar dEle, de buscá-lo enquanto se pode achar. Porque virá o dia mau, e o dia mau chega para todos. E nós precisamos estarmos atentos com os acontecimentos. Pastor, mas o que está acontecendo no Afeganistão é só lá. Jamais irá acontecer no Brasil. Se você lembrar 20 anos atrás das Torres Gêmeas na América do Norte, jamais eles imaginariam que aquilo iria acontecer dentro da maior potência do mundo. Então nós estamos vivendo em um mundo que Deus sempre está chamando a nossa atenção, porque Deus nos ama tanto. Como Ele disse que pode a mãe, Ele falando através da boca do profeta Isaías, que ela teve o seu filho e amamentou, mas depois o abandonou. Pode a mulher fazer isso, mas Deus falando: eu como pai eu não faço. Você pode me abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Então Deus quer dizer que Ele sempre estará nos dando a oportunidade. Ele não está dizendo: você pode afastar de mim, que você ainda será salvo. Não, Ele diz que jamais nos abandonaria. Ele sempre estaria nos dando a oportunidade para nós aproximarmos dEle como filho. Qual filho que não quer ter o apreço do pai? Ou qual pai que não quer que o filho esteja na casa dele sempre? Conversando com ele, pedindo conselho a ele. É até uma questão de honra. Então Deus, usando a boca do profeta Sofonias, aqui chamado profeta menor, 630 anos antes de Cristo, ele fala para o povo,
destruirei por completo todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Então aqui a gente observa que o evangelho do profeta Sofonias, como na epístola que Paulo escrevera aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, a gente vai encontrar, de certa forma, a mesma referência quando Paulo escrever esta carta à igreja em Roma. Uma época totalmente diferente, mas o Espírito Santo chamando a atenção de um povo que talvez por motivos alheios, talvez até a própria pessoa, ela inconscientemente afasta de Deus. Ou por que não dizer, afasta da casa do Pai, como a história que nós discorremos na cela, do filho pródigo. E nós percebemos que aqui começa com a ira de Deus, por conseguinte, qualquer outro chamado evangelho é falso. Qualquer outro evangelho que não seja um evangelho cristocêntrico, que não seja um evangelho de arrependimento, que não seja um evangelho de renúncia, é um evangelho falso. É o evangelho da libertinagem. Porque, infelizmente, muitos estão confundindo esta liberdade que Deus nos deu com libertinagem. E este é um evangelho muito fácil. É chamado evangelho das facilidades, que é o evangelho falso no meu entendimento. Não sei no seu, mas é um evangelho muito perigoso. Então aqui, nós entendemos que todas as coisas de sobre a face da terra, na realidade diz aqui na face da terra, não da terra somente de Judá, porque muitos cristãos, muitos crentes, eu digo cristão é todo aquele que acredita em Cristo, que talvez não é evangélico, mas acredita em Cristo. Talvez eles pegam um versículo isolado para viver o seu bel prazer e diz: não, pastor, esse versículo não quer dizer isto, mas a pessoa não lê o texto nem o contexto. Aí isso se torna um pretexto para que eu possa pecar, para que eu possa viver uma vida sem estar de fato pautada dentro das Escrituras Sagradas. Viver uma vida sem compromisso ou sem comprometimento. E Deus está nos chamando à responsabilidade. Quando nós olhamos o que está acontecendo no mundo, e eu sempre gosto de frisar o que está acontecendo ali no mundo na janela 1040, o que está acontecendo fora dessa janela, o que está acontecendo no Afeganistão, e o que está acontecendo no Brasil, que é um país laico, que é um país democrático, nós percebemos que nós, como cristãos, nós precisamos entender que, de certa forma, Deus também está derramando a sua ira sobre o Brasil. Nós vivemos um momento que nós não sabemos em quem mais nós acreditamos. Nós estamos vivendo uma época que nós não podemos defender uma causa. Nós vivemos uma época que nós temos que concordar com tudo e com todos. E nós precisamos descer do muro e nos posicionar e dizer: eu sirvo a Cristo, eu defenderei a bandeira do cristianismo, pague o preço que for. Qual preço eu terei que pagar? O que eu terei que renunciar para defender a bandeira do Evangelho? O profeta Sofonias
sendo boca de Deus naquela época, eles chamaram aquele povo para a responsabilidade. Paulo, na sua época, depois de Cristo, chamou os romanos para a sua responsabilidade e disse para eles: olha, essa profecia não é só para Judá. Não, é para vocês também, romanos. E aqui eu chamo a atenção da igreja e digo: olha, essa profecia não só foi somente para a época de Sofonias, não foi para a época do apóstolo Paulo, mas essa profecia também é para a nossa época, é para o século que estamos vivendo. Porque se não for assim, Deus não deixaria esta palavra escrita, para que nós pudéssemos estudá-la, meditá-la e buscar o discernimento do Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida pautada dentro das Escrituras Sagradas. Não o que o político A ou B diz, não o que o teólogo A ou B diz, não o que o doutor A ou B diz, mas a minha plena consciência e confiança que a Bíblia é o livro, é a bússola que estará me guiando. E se eu não estiver seguindo esta bússola, eu irei me perder na caminhada, com tantas informações que chega até mim. Eu preciso tomar uma decisão e saber de que lado eu estou. Foi isso que Sofonias quis dizer àquele povo. Aí ele continua dizendo, aqui no versículo 3, Deus dizendo através de Sofonias: destruirei os homens e os animais. Ah, pastor, será que é verdade? Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e cortarei os ímpios, e eliminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. E se a gente orar um pouquinho e buscar da parte de Deus, você vai perceber que Deus, Ele está tratando com a humanidade. Deus está tratando com a natureza. Deus está tratando com a fauna, Deus está tratando com a flora. Então nós entendemos aqui que esta frase, destruirei os homens e os animais, não é uma mera linguagem, não é uma mera figura de linguagem. Porque algum crente pode dizer: não, pastor, não é isso que Deus quer dizer. Deus não é tão mau. Mas eu quero dizer que sim, aqui expressa a terrível ruína do pecado e do pecador. Deus alertando. E Deus, na noite desse dia, Ele chama a nossa atenção. Aí eu te pergunto: você veio fazer o que aqui nesta noite? Você veio porque você entendeu a sua responsabilidade? Você veio porque você entendeu que você precisa ser um adorador? Porque a Bíblia Sagrada, e eu gosto de bater nessa tecla, que Deus ainda está procurando os verdadeiros adoradores, mas aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está procurando qualquer adorador, aquele adorador que diz: não, eu adoro quando eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Não, Deus está à procura dos verdadeiros, que o adoram em espírito, mas também em verdade. E qual é a verdade? A minha verdade? Não é a minha verdade, não é o meu achômetro, é a verdade de Deus. E a verdade de Deus, para eu ser um verdadeiro adorador, eu preciso renunciar a algumas coisas na minha vida.
Talvez eu preciso renunciar um dia de passeio, um dia de comida, porque eu vou jejuar para estar mais preparado, um dia de oração, um dia de estudo da palavra. Vou me separar para Deus, vou me santificar para Deus, porque Deus quer um povo zeloso, Deus quer um povo de boas obras. Até porque o profeta Isaías, ele disse que ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Deus derramando a sua ira sobre a humanidade. Entendemos aqui que até mesmo a natureza material sofre pelo pecado dos homens. Foi o que disse. Aí se nós formos lá no livro do Gênesis, no capítulo 17, nós vamos encontrar esta referência que o profeta Ageu dissera. Se nós formos no mesmo livro que Paulo escrever aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos encontrar essa mesma referência. A natureza está gemendo por causa do pecado do homem. O homem tem afastado de Deus. O homem tem buscado os prazeres efêmeros e, consequentemente, não estão tendo tempo para Deus. Os homens estão buscando os prazeres banais e, consequentemente, estão cansados para servir a Deus. Estão cansados para orar. Estão fracos para jejuar. E nós precisamos sermos resilientes. Nós não podemos mais procrastinar. Nós somos chamados. Assim como Deus chamara o profeta Sofonia, Ele também te chamou para ser o profeta do século 21, para ser a profetisa do século 21, para ser o profeta no seu local de trabalho, para ser a profetisa no seu local de trabalho, para falar para os demais que Deus é amor, mas Deus também é justiça, e que Deus tem pressa em salvá-los, em abençoá-los, em resgatá-los, em curá-los. E ele continua dizendo: estenderei a minha mão sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar os que restou de Baal, e o nome dos ministros idólatras com seus sacerdotes. Quem não conhece a história de Baal, quando você vai ler a guerra de Elias contra os 400 profetas de Baal, quem não conhece esse Deus? Igreja, e nos dias que estamos vivendo, tem se levantado muitos Baal, e nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes até dentro da nossa própria casa, nós temos levantado um Baal dentro da nossa casa. E este Baal que eu digo é um Deus que toma o lugar do verdadeiro Deus. Talvez esse Baal possa ser a televisão. Talvez esse Baal possa ser a internet. Talvez esse Baal possa ser um futebol, uma novela, que toma o lugar de Deus. E nós precisamos, como Elias, lutar e vencer este Baal, que talvez nos impede de sermos um pouco mais espirituais. Estenderei a minha mão, a expressão empregada quando Deus está por fazer grandes coisas ou infligir castigos notáveis. Pastor, Deus castiga? Mas no livro do Êxodo diz que sim. Em Deuteronômio diz que sim. O profeta Isaías diz que sim.
Qual pai que não corrige o filho que ama? O pai que não corrige o filho é porque ele não ama o filho. E se Deus está trazendo a mim e a vós outros uma palavra de exortação, é porque Ele nos ama. Ele sabe do nosso potencial, Ele sabe do risco que nós estamos correndo. Não é verdade? E exterminarei deste lugar o que restou de Baal. O que é que Deus quer dizer com isso? Fala do pecado de um povo escolhido por Deus. De um povo escolhido por Deus. Está falando de mim? Está falando de você. Qual é o Baal na sua vida? Qual é o altar que você tem levantado dentro da sua casa que tem tomado o tempo de Deus? Pastor, na minha casa não se levanta Baal. Amém? Então essa palavra não é para você. Pastor, nada na minha vida toma o lugar de Deus. Amém? Então essa palavra não é para você. Pastor, nada me impede de jejuar. Então não é para você essa palavra. Nada me impede de estudar a Bíblia. Então não é para você essa palavra. Nada me impede de vir à vigília. Não é para você esta palavra. E Deus continua dizendo para mim e para você que no versículo 5, e os que sobre os terraços se prostram ao exército do céu, e aos que se prostram, jurando ao Senhor e jurando por mil, jura a Deus e jura a mil. Faz compromisso com Deus e faz compromisso com o mundo. Então, a primeira frase aqui fala dos pactos que nós fazemos com a idolatria. Tem pessoas que é idólatra com o carro, com a casa, com a bicicleta, com o time de futebol, com a mulher, com o esposo, com o filho. E Deus não divide a sua glória dele com ninguém. Então aqui, quando fala, e os que sobre os terraços se prostraram ao exército do céu, está dizendo, pastor, mas tem crente idólatra? Infelizmente tem. Não estou dizendo que você é um idólatra, mas no meio do cristianismo, infelizmente tem muita idolatria. É disso que o profeta vem falando comigo e com você nesta noite. Nós precisamos deixar tudo aquilo que vira uma idolatria em nossa vida. E você sabe muito bem o que é uma idolatria. E eu sei muito bem o que é uma idolatria. E nós precisamos entender isso. Nessa atualidade. Então, acreditavam que os corpos planetários conduziam o destino do futuro dos eventos. Então aqui os antigos entendiam isso. Por conseguintes, os tetos, planos das casas, nessa parte do mundo, eram usados como lugares para se erigir altares para o culto familiar aos corpos celestes. Conversando ainda, hoje com minha irmã, ela dizendo de uma amiga que veio de uma outra cidade para outra cidade para fazer um pacto, para oferecer um pacto para aqueles deuses
prender aquele homem, o qual aquela moça era apaixonada. Eu estou falando de uma coisa aleatória, de uma coisa que está acontecendo hoje. Pessoas sendo conduzidas ao erro, pessoas indo de passos largos para o abismo, e nós deitados em berço esplêndido. E nós assistindo televisão, Netflix. E as pessoas indo para a macumba fazer pacto. As pessoas indo para as terreiradas fazer pactos. As pessoas caminhando errante, defendendo causas que estão contra a Bíblia. E nós, por medo, nós nos calamos. Pastor, eu sou defensor da verdade, mas eu não tenho coragem de falar a verdade. Por quê? Eu quero estar bem com a criatura, mas o Criador, eu não preciso estar bem com Ele. Nós estamos, de certa forma, invertendo os valores. Eu prefiro estar bem com o Criador do que estar bem com a criatura. Mas eu não vou falar isso porque eu vou perder a amizade. Eu não vou defender a causa da Bíblia Sagrada porque eu vou perder a amizade e aquela pessoa gosta muito de mim. Então aquela pessoa se tornou um Baal na minha vida. Aquela pessoa se tornou uma idolatria na minha vida. Porque eu prefiro estar bem com ela do que estar bem com Deus. Então o profeta Sofonias, ele enfrentou situações, mas ele profetizara o que Deus disse. Será que eu teria coragem de chegar a um palanque em praça pública e falar assim: Deus vai destruir você, Deus vai destruir essa cidade por causa da promiscuidade? Deus manda dizer: se você não consertar, Ele vai te destruir. Não, pastor. Então é disso que ele está dizendo. E aos que prostam juramento pelo Senhor, na realidade, não significa que eles adoravam o Senhor. Então o profeta, ele vem dizendo no capítulo 5, que muita gente faz pacto com Deus. Eu não sei se você lembra quando você foi passar pelas águas, que você fez um pacto com Deus. Quando você levantou as mãos aceitando Jesus, você fez um pacto com Deus, eu fiz um pacto com Deus. E depois? Pastor, mas eu sou dizimista fiel, pastor. Eu venho todo domingo ao culto. Sim. Não é disso que a Bíblia está chamando a nossa atenção nesta noite. Não é disso. Eu estou falando do dia a dia. Eu estou falando do cotidiano. Eu estou falando da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Nós precisamos ser adoradores todos os dias. Adorar a Deus em espírito e em verdade todos os dias. As pessoas olharem para nós e ver Cristo em nós todos os dias. As pessoas procurar você todos os dias, porque elas precisam de uma palavra, porque elas precisam de oração, porque elas precisam de uma orientação, de um conselho. Eu estou dizendo ao nosso cotidiano, porque é muito fácil eu vir ao culto domingo, adorar a Deus. Para alguns é muito fácil, para outros é uma luta terrível. Mas é o dia a dia, igreja. E ao sair daqui, como eu vou ser aquele crente manso, aquele crente humilde, aquele crente zeloso, aquele crente de boas obras,
Eu serei esse amanhã. Eu serei esse ao chegar em casa, manso como a pomba. É desse crente que eu estou falando. É desse crente que eu estou dizendo. É desse crente que Deus está buscando. Os verdadeiros, que adoram na segunda, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Adora ao lavar roupa, adora ao levantar, ao deitar. Aí, para nós terminarmos, e aos que separam de andar e seguir ao Senhor. Infelizmente, igreja, dentro de toda a igreja evangélica, tem pessoas que estão somente o corpo físico, mas a mente não está adorando a Deus. Infelizmente, dentro de todas as igrejas evangélicas, tem pessoas que vêm para sono, por negligência, por displicência, e não consegue oferecer a Ele um verdadeiro louvor, um verdadeiro culto. Estão dentro da igreja, mas não conseguem sentir a presença do Abba Pai. Estão dentro da igreja, mas não conseguem adorá-lo na beleza da sua santidade. É desse crente que eu estou dizendo. É o crente zeloso, é o crente de boas obras, que entende que o culto é individual, que fala: Deus, eu estou na tua casa, na minha casa, e eu não estou sentindo a tua presença. Eu preciso, porque eu vim para adorá-lo, mas eu não consigo adorá-lo. Eu quero que o Senhor me ajude, porque eu preciso sentir a tua presença, porque a presença dele é real neste lugar. E você não pode aceitar entrar e sair da mesma forma, sem sentir a real presença dele, sem sentir o desejo de glorificá-lo, sem sentir o desejo de adorá-lo, sem sentir o desejo de agradecê-lo e dizer: obrigado, papai, eu estou sentindo a tua presença. Obrigado, Abba Pai. O meu coração está ardendo, a chama está ardendo dentro de mim. Por mais que eu não consiga expressar, verbalizar, mas algo dentro de mim queima, algo dentro de mim arde, algo dentro de mim me chama para a responsabilidade, para o compromisso, para o comprometimento concernente à tua obra, porque eu também sou responsável, eu também faço parte, eu sou corpo, eu faço parte desse corpo, eu quero sentir também a tua presença. Eu também quero ser um profeta, eu também quero ser uma profetisa, eu também quero ser usado, eu também quero ser usada, eu também quero ser boca de Deus, quero ser vaso de honra, quero ser canal de bênção. Você talvez não verbaliza, mas dentro de você isso arde dentro do seu ser. Isso é a chama do Espírito Santo. Precisamos voltarmos ao primeiro amor. E para finalizarmos, nós entendemos que a parte B do versículo, ela diz assim: os que não procuram o Senhor, nem por Ele. Tem pessoas que não procuram a Deus, ou procura só nas necessidades. Aí o profeta Sofonias, ele dizia para aquele povo, naquela época, que a idolatria, que é um dos piores pecados, nós entendemos que é um dos pecados que mais abomina a Deus,
que a ira de Deus não se distingue a uma outra situação. A ira de Deus é sobre todos aqueles que viram as costas para Ele, direto ou indiretamente. Aqueles que dizem que não tem tempo para Deus. Aqueles que dizem que tem algo mais importante do que Deus. E é por isso que não foi possível. É dessa idolatria que o profeta Sofonias está dizendo. Que aqui a gente entende que naquele dia, como na atualidade, que 560 anos antes de Cristo, como hoje, 2021, nós entendemos aqui que esta palavra que se renova, né, era uma moda professar a unidade fundamental de todas as religiões, como eles querem hoje. Naquela época também, eles tentaram empregar que todas as religiões levam a Deus, que eu posso viver uma vida de promiscuidade, que Deus vai me salvar, que eu posso viver o meu bel prazer, que Deus vai me salvar, que as religiões têm que unificar, porque é um Deus só. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a frequentar seitas e vamos dizer, Deus estava lá. Eu fui naquela igreja, é uma seita, mas Deus estava lá. Eu fui naquele lugar, mas Deus estava lá. Na época de Sofonias também era assim, e Sofonias chamou a atenção do povo, que o povo precisa discernir o que é idolatria, o povo precisa discernir o que é uma igreja cristocêntrica e o que é uma igreja que prega uma facilidade, um evangelho fácil, um evangelho de porta larga, um evangelho que pode tudo, mas nos dias que estamos vivendo também é da mesma forma. E nós precisamos ficar atentos, porque tem crescido assustadoramente as igrejas que são chamadas seitas, que não prega Cristo, que prega todo tipo de evangelho, mas Cristo não é o centro daquela igreja, e nem aquela pessoa está no centro da vontade de Deus. Precisamos tomar cuidado, para nós também não estarmos vivendo esse fundamentalismo de todas as religiões levam a Deus. E nós precisamos entender o que nós entendemos aqui também, e já estaremos terminando, fazer da salvação da Bíblia algo completamente as grandes religiões do Oriente, do mundo ocidental, das Américas. Eles querem unificar o ecumenismo tão propagado, que até muitos crentes acreditam que tem que ter o ecumenismo, porque ainda não receberam a revelação de Deus e do Espírito